dia, boa tarde, boa noite, na medida do possível que alguém for olhando, né, e refletindo sobre as nossas conversas. E chegamos a dezembro, né? E já estamos na metade de dezembro. E como no nosso último contato eu falei sobre o balanço pessoal, eu quis continuar nesse tema do planejamento pessoal. Eu estava ali até conversando com as pessoas sobre as diferenças, né, as mudanças que nós fomos alcançando no que se refere à tecnologia, intelectualidade, conhecimentos, mas ainda estamos bem aquém do nosso conhecimento, do autoconhecimento. E eu quis colocar essas gravuras, e realmente com as cabeças viradas, foi de propósito para a gente pensar o quanto nós ainda precisamos endireitar-nos. Não numa posição ereta, numa posição elegante, numa posição definida como sendo a melhor para a coluna vertebral e outras coisas tantas. Mas no sentido de nós olharmos para nós mesmos. Por que o planejamento? Assim como o balanço, o planejamento ele é um conceito administrativo, é um conceito empresarial, é um conceito para os negócios. E eu fiquei me perguntando se nós não somos a melhor empresa, o melhor negócio, as melhores estratégias que nós podemos utilizar para nós mesmos. E aí a gente não está conseguindo fazer. Mas ainda bem que a gente está percebendo isso e está alertando para nosso outro lado de composição, não só profissional, mas pessoal. Achei interessante conversando com uma das meninas aqui. Ela falou assim, esse dia eu cheguei em casa e fui aplicar a técnica que a senhora falou, de chegar em casa ou trocar de uma atividade para outra e descansar. A gente precisa fazer isso. Isso é planejamento. Precisamos, de alguma forma, entender o que eu estou fazendo da minha vida pessoal. Isso é planejar. Nós não precisamos ir para Harvard e fazer um curso de planejamento estratégico para aprender isso. Muito pelo contrário. Não é planejando que pós-graduação eu vou fazer, que mestrado eu vou fazer. Isso também faz parte. Mas é como eu estou realizando isso. E para a gente lembrar mais uma vez de dezembro, né? E já tem até as piadinhas e os memes sobre a música da Simone, né? Então, é Natal e o que você fez. E aí surgiu uma camiseta, né? Com uma frase, fiz o que deu. E eu ainda, pensando nessas colocações, ainda coloquei para a gente pensar. Fiz o que deu de que jeito? Como é que eu fiz do que deu? Vamos pegar um exemplo, né? Principalmente de vocês da estratégia. Os indicadores. Eu estou chegando nesses indicadores de que forma? Exausta, irritada, desacreditada, desmotivada, desacreditado, desmotivado, irritado. Como é que eu estou chegando lá? Eu fiz o que deu, mas de que forma que eu me coloquei nesse fiz o que deu? Porque às vezes eu fiz o que deu com muita raiva, com muito descrédito, como diriam nossos avós, com pouca vontade. Então, esse planejamento e essas figurinhas, se a gente olhar para essas figurinhas coloridas, ali cabe de tudo, né? Música, conversas, interrogações, troféus, o nosso coração, né, com os altos e baixos. Ou seja, nós vamos colocando tudo isso dentro da nossa cabeça. E o nosso coração, como é que ele está?
nunca vivenciamos tantos transtornos, nunca vivenciamos tantas tristezas. E mesmo vivenciando essas situações, eu preciso me planejar. Não no sentido no planejamento de você, não, vou ficar sofrendo com isso não vai mudar. Não é isso. Mas dentro dessa dor, desse sofrimento, o que eu posso fazer? A pergunta vai ser sempre essa, né? E planejar e decidir com antecedência o que será feito, como será feito, quando e por quem. No nosso caso aqui, por quem não resta dúvida que será por nós mesmos. Porque a partir do momento que o meu planejamento pessoal está sendo feito por outra pessoa, tem uma coisa muito errada. O planejamento pessoal sou eu. O que me preocupa é que nós estamos vivendo muito no automático. Liga o botão do piloto automático e vamos passando a vida. E aí a gente fala assim, já é dezembro de novo. Sim, vai ser dezembro sempre enquanto nós estivermos vivos por aqui. Agora, o que eu fiz de um janeiro a dezembro e do outro janeiro no outro dezembro é o que vai contar como planejamento. O planejamento cobre o espaço onde estamos e para onde queremos ir. Então não adianta eu querer ter, eu sempre falo muito isso, né? Não adianta eu querer ter um futuro melhor, uma sociedade melhor, porque eu não vou chegar lá, abrir uma porta e ter um outro futuro. Isso é desenho animado, né? Isso é os portais, né, de brincadeira dos meninos, que atravessa e está tudo novo, tudo diferente. Na vida real não é assim. Se eu quero saber onde eu vou chegar, eu tenho que saber o caminho que eu estou percorrendo. Mas geralmente a gente acaba frustrando, eu prefiro não planejar. Ok, é uma escolha de cada um. Vai ficar mais difícil. E mesmo nós planejando, o que acontece? Às vezes os resultados não é o que a gente esperava. Mas pelo menos teve uma participação nossa. Nós estamos nos frustrando porque a gente planeja e quer que aconteça exatamente dentro do plano. E muitas vezes não vai acontecer porque tem as intercorrências, as alterações que precisamos nos preparar para tal. Então, o processo do planejamento, ele é exigente, ele é intelectual, ele requer determinação consciente. Poxa, Rosa, então dá trabalho. Dá, bastante trabalho. Porque para cada plano que eu quero alcançar, para cada situação, para cada meta, para cada objetivo, eu tenho que ter uma racionalização do processo. Eu não posso só ficar no emocional. Eu preciso me dedicar, eu preciso me focar. Estamos precisando de focar na nossa essência emocional, na nossa essência de vida espiritual, social, com a mesma dedicação que nós dedicamos, com o mesmo afinco, com a mesma persistência que nós fazemos com relação a movimentos, academia, porque a gente precisa ser saudável em todas as áreas que nos compõem. Então, quando a gente coloca que é um processo intelectual exigente, é porque eu preciso saber o que eu estou fazendo para chegar aonde eu quero chegar. Ele é exigente no sentido de haver uma constância, uma persistência que não seja teimosia e nem uma insistência em algo que não vai dar certo. E é muito tênue essa separação, né, entre exigência, persistência, teimosia e insistência. A gente precisa equalizar esses conceitos para que a gente não sofra demasiadamente desnecessário.
Então, quando a gente diz que o planejamento ele cobre o espaço onde estamos e até onde a gente quer ir, ele é paulatino, ele é diário, né? Às vezes tem dia que nós dedicamos mais, tem dia que às vezes dedicamos menos, mas ele precisa ser constante, porque senão a gente não sabe se alcançamos ou não. E quando não alcançamos, isso não significa derrota, que é um outro sentimento de que a sociedade como um todo vai inculcando em nossas mentes que a gente chega a achar que não é capaz de fazer mais nada. Ah, tudo que eu proponho não dá certo, tudo que eu tento fazer não dá certo, não vou fazer mais nada não. E aí a gente começa a adoecer de verdade. Então a gente precisa entender que eu preciso saber onde eu estou, onde eu quero chegar, com que tempo, de que maneira, porque as decisões que eu vou tomando ao longo do tempo de planejamento, elas podem ser modificadas. E está tudo certo. Porque senão também eu vou fazer um plano quadrado, onde nada eu posso mexer. É aí que vem a insistência e a teimosia. A persistência, eu não desisto, mas eu sei analisar o que é possível e o que não é possível. A insistência e a teimosia eu acabo sofrendo porque eu não consigo ver outras oportunidades só porque eu planejei alguma coisa e eu quero que aquele plano seja até o final, daquele jeito. Por isso que nós sofremos muito nos nossos locais de trabalho. Porque nós temos uma constância muito grande de mudanças e de alterações de rotinas, de exigências, e aí nós sofremos bastante. Porque nós estamos num movimento altamente explosivo de mudanças. E quando eu faço um planejamento que eu não vislumbro nenhuma mudança, a tendência de sofrer é muito grande. Ou a tendência de recuar e paralisar também. Então nós precisamos de sempre lembrar quem está fazendo o quê. Se o planejamento é meu, é o meu pessoal. Eu vou ter mudanças externas? Com certeza. É a única certeza que nós temos são as mudanças. E nunca tivemos tantas em tão pouco tempo e numa rapidez acelerada. Isso nos causa estranheza, nos causa sofrimento e adoecimento. É nesse sentido que eu preciso conhecer quem sou eu para que eu não adoeça frente às centenas de mudanças que nós temos no ambiente de trabalho. Muitos de nós temos alterações drásticas na nossa vida pessoal. Por exemplo, um adoecimento grave, um diagnóstico inesperado. Isso vai fazer com que nós nos sintamos pouco autoconfiantes, o que é natural. E muitas vezes nós nos apegamos a isso e não vemos outras oportunidades. Muitas vezes, planejamentos nossos não vão ser concluídos. Mas nem por isso eu deixei de ter a minha importância enquanto pessoa. O que acontece é que muito da nossa sociedade não está preparado para lidar bem com aquilo que não foi possível conseguir. E nós estamos agravando isso com as nossas crianças e jovens. Isso chama-se frustração. E nós somos frustrados sempre. O que a gente precisa aprender é lidar com essa frustração. No sentido de que, quando algo me frustra, eu não preciso me recolher a tal ponto de querer deixar de existir. Mas uma forma que eu consiga, com habilidades e ajudas externas, técnicas, profissionais, que possam me ajudar a
rever esse momento de frustração e a partir disso eu construir com as minhas energias e com a minha vontade outra forma de fazer o que eu queria fazer. Ou uma outra atividade, um outro plano, uma outra meta. O que acontece, que eu vejo muito prejudicial para nós? É porque nós não é foco. A gente acaba olhando só para um ponto. Isso não é foco. Foco é quando cada dia eu me aperfeiçoo naquilo que eu me predispus a fazer. Quando eu só enxergo uma possibilidade, um jeito de ser e de fazer, deixa de ser foco positivo, vira uma teimosia e eu não sei como lidar com as consequências. Então, esses movimentos que nós estamos vivendo, ele não é de todo ruim, ele tem uma coisa boa, como tudo na vida, né? Tem as coisas que são boas, tem as coisas que não são boas e que nós vamos aprendendo com todas elas. Esse excesso de movimento, esse excesso de troca, num primeiro momento ele me causa um impacto de retraimento, de raiva, de medo, de desmotivação. Mas passada essa fase, se eu consigo analisar o que dá para fazer com essas mudanças, é o momento de nós sermos criativos. Conversava sobre isso com uma colega, né? Quando por um cansaço físico, eu comecei a pensar que muitas coisas que eu estou fazendo não estavam boas. Eu não estava me vendo feliz, nem realizada. Então eu procurei uma outra forma de fazer o que eu vinha fazendo. E aí precisa de investimento intelectual. Você precisa estudar, você precisa ler mais sobre todos os assuntos, você precisa conversar com outros profissionais, no sentido, na linha de trabalho que você realiza. Porque desafios nós vamos encontrar sempre, o tempo todo. Então, quando nós definimos e organizamos algumas metas, nós começamos a estabelecer ações. E muitas vezes, nós escrevemos um planejamento e colocamos ele na gaveta. Ok, nada de errado até aí. Mas eu preciso, de vez em quando, voltar nele e saber como é que estão os acontecimentos. Como é que as minhas ações estão sendo emparelhadas com aquele planejamento que eu fiz. Porque às vezes eu planejo uma coisa, mas as minhas ações são para o outro lado. O que eu preciso de fazer? Rever o meu planejamento, rever as minhas metas para rever as minhas ações. Porque se eu planejo uma coisa, mas eu estou fazendo outra, alguma coisa não está batendo legal. Ou é o meu planejamento, ou as minhas metas mudaram e eu não voltei lá para reescrever ou para repensar, ou eu me deixei levar pelas circunstâncias externas, o que não é muito difícil, né, pessoal? Mas onde eu fico? Eu enquanto pessoa. Os fatores externos interferem na minha caminhada, no meu jeito de ser, no meu jeito de olhar para o mundo? Sim, interferem. Nós não somos bonecos automáticos e nem podemos estar tão alheios ao externo, porque nós somos um somatório disso também, né? Se o externo não te incomoda de jeito nenhum, eu sugiro e oriento a procura de uma ajuda profissional. Porque não é possível que nós não sejamos influenciados pelo meio externo. Assim como nós não deixamos de influenciar o meio externo a partir do nosso meio interno. É um intercâmbio. É um diálogo,
E às vezes a gente não está conseguindo dialogar. Então, para que seja mais focado e efetivo, neste plano também devem ser definidas as estratégias, recursos e os prazos para a concretização de cada alvo especificamente. Por isso dá trabalho. E nós estamos acostumados a planejar, só não estamos acostumados a verificar esse planejamento, se ele está sendo possível de executar, se eu preciso alterar. Olha só, todos os dias quando nós levantamos, nós temos um planejamento. O que nós vamos fazer ao longo do dia tem um planejamento. Pode ser que ele sofra alterações. Sim. Às vezes você está saindo para o trabalho, bate o carro, alguém bate em você, o pneu está furado, aconteceu alguma coisa no trânsito. Automaticamente, o que nós fazemos imediatamente. A nossa emoção, ela se manifesta de uma forma desorganizada que nós perdemos a razão. Nesse momento a gente deixa de ser racional, nós somos emocional. Quando na verdade nós poderíamos, passado esse momento, reavaliar e ver o que é possível de fazer. Mas o que acontece? Nós temos milhões de informação a cada minuto, a ponto de nós não sabermos mais planejar em função do acúmulo de informações que nós estamos trazendo para nós. A gente pode peneirar isso? Devemos, e só nós podemos fazer isso. Quando nós escolhemos não olhar para as redes sociais a cada 5 minutos, nós estamos planejando o nosso dia e planejando também as minhas reações emocionais. Porque nas redes sociais, infelizmente, nós só estamos vendo algumas mídias que nos desestruturam. A nossa emoção não suporta. Como nós já estamos cansados e fragilizados fisicamente, a emoção se manifesta muito mais forte e muitas vezes sem o nosso equilíbrio, porque é junto tudo. Nós estamos cansados, dormimos poucos, estamos nervosos, estamos pressionados pelos resultados, problemas na família. Então, o que nós podemos peneirar? Acesso às redes sociais. O que nós podemos peneirar? Ouvir uma opinião, ouvir uma crítica, avalia. Ela é importante, é interessante, me faz ver o mundo de uma outra forma, ok. Se não, eu não preciso ficar remoendo, porque quanto mais eu vou remoendo, mais esse bolo, é como se fosse um bolo alimentar, ele vai crescendo. Então nós precisamos olhar para nós nesse planejamento das nossas emoções. Porque quando a gente deixa as coisas acontecerem de qualquer maneira, pode dar certo e pode não dar certo. Aí alguém pode pensar assim, mas se eu planejar e não der certo também, vai ser desagradável do mesmo jeito. Sim, mas o que tem de diferente nisso? Você se empenhou, você participou e você acreditou. Então esse movimento faz com que nós vamos nos tornando mais responsáveis por nós mesmos. Eu quis trazer essa esfera da vida, e ela realmente é uma avaliação, que nós não vamos fazer aqui. Isso tem números, né, tem classificações, de como andam as várias facetas e nuances que constituem a minha vida pessoal.
Como é que está o meu intelectual? Como é que está o meu lazer? Como é que está o meu social? A saúde? Minha vida espiritual. Será que a minha vida espiritual se resume a ida aos finais de semana em algum templo? Seja ele qual for a sua crença. Muitos de nós, e nós temos nessa cultura, né? De que eu manifesto e cuido da minha vida espiritual indo domingo às missas, ao culto, né? Ok, mas não é só isso. Quando nós estudamos sobre o que é conceito de saúde, nós vamos ver que o físico, o emocional, o social, o financeiro e o espiritual fazem parte de estarmos saudáveis ou não. Porque se alguma parte dessa esfera estiver maior ou não estiver contemplada, não vamos muito longe para não adoecer. Por exemplo, suponhamos que a minha vida financeira, né? Vamos até imaginar que a nossa vida financeira está muito bem. Não devemos, temos uma poupança, trabalho em 2 trabalhos que ganho bem, posso comprar o que eu quero. Mesmo fazendo 140 horas semanais, eu consigo viajar 2 vezes por ano. Ok. No meio disso tudo, como é que está o meu sentimento de amor? Eu não estou falando de amor, de relacionamento íntimo entre casais. Esse amor aqui é um sentimento universal, fraternal. Que qualquer que seja a sua crença religiosa, o seu fazer religioso, esse conceito ele está presente. Porque se eu faço tudo isso que nós listamos aqui, mas o meu sentimento de amor para comigo e para com o próximo não estiver em alta, a minha família não está bem, o meu relacionamento social não está bem, a minha vida espiritual não está bem e com certeza a minha saúde física e mental vai sofrer abalos. Isso não precisa ser uma pesquisa dos institutos norte-americanos, né, que os mais que saem nos artigos científicos são as pesquisas norte-americanas. Vamos fazer uma pesquisa entre nós mesmos, na nossa equipe de estratégia. Será que todos da nossa equipe está com essa esfera redondinha? Ou essa esfera está faltando um pedaço, essa esfera está assim meio hexagonal, meio elíptica? Como é que está essa esfera? Como é que eu estou investindo no meu conhecimento? Será que eu estou viajando 2 vezes por ano com a minha família e a gente volta de boa? Será que a nossa união, o nosso respeito, a nossa colaboração e cooperação em casa, ela ultrapassa a minha condição financeira de viajar 2 vezes por ano, de tirar férias 2 vezes por ano? Porque às vezes nós precisamos fazer coisas simples, como descansar. E dependendo do tipo de viagem que eu empreenda, eu não descanso. Porque eu preciso me adequar a uma série de fatores. Horário de voos, horário de carro, horário de trânsito, horário dos hotéis. São adequações. E às vezes, quando eu vou fazer alguma adequação, eu acabo sofrendo alguma alteração física, de cansaço mesmo. Estudar.
É uma coisa simples, eu não preciso estar matriculado numa instituição. Quando eu pego um livro e começo a ler sobre ser e estar no mundo, eu estou me estudando. Eu estou estudando o outro para auxiliar o próximo também. Será que eu estou auxiliando o próximo? Ou, em primeira coisa, o que eu entendo por auxiliar o próximo? Principalmente nessa fase do ano, muitas instituições, muitos movimentos sociais, voluntários, fazem as campanhas. Mas será que as pessoas só precisam das campanhas no final do ano? Será que auxiliar ao próximo é só eu fazer um depósito, um Pix, doar uma cesta básica? Isso é para a gente pensar. E declaro para vocês que eu também fiquei pensando nisso. Como é que eu estou auxiliando durante o ano, como eu estou auxiliando o próximo? E como eu estou me auxiliando, porque para eu ter algo para oferecer, eu preciso primeiro possuir esse algo. Como é que está o meu autoinvestimento? E aqui eu não falo de roupa, calçado, alimentação, comer o que eu gosto no lugar mais caro. Não. Como é que está o meu autoinvestimento de me conhecer? De olhar para dentro de mim e perceber o que eu tenho de bom, muito bom, mas de coisas que não são tão boas, mas que elas são minhas e que eu não preciso de escondê-las ou que eu não preciso botar para fora sem nenhuma organização, só porque elas são minhas e me pertencem. Porque é aquela coisa, eu sou assim mesmo. Ok, não tem nenhum problema você ser assim mesmo. Mas pegar esse eu sou assim mesmo e conviver de bem consigo e com a comunidade onde você está inserido é o que completa a nossa roda. É o que faz com que a nossa esfera movimente redondinha. Então essa esfera ela nos traz uma reflexão muito grande. E olha que essa listinha poderia aumentar muito mais coisas. E quando eu estou me perguntando sobre esse planejamento, na verdade eu também estou fazendo o meu balanço. Olha só, todo mundo acha muito caro pagar uma sessão de psicólogos, psicoterapia. E realmente não é muito barato, né? E até porque eu preciso de, principalmente no início, dependendo da história de cada um, do agravo ou da necessidade, uma vez por semana. E, nossa, eu não tenho esse dinheiro. O psiquiatra, a consulta dele, ele pode custar por aí mais ou menos 5 sessões de psicoterapia, uma consulta. Só que ele vai nessa uma consulta, pega a receita, compra a medicação. Naquele momento, aquela medicação fez um efeito e para ele está tudo certo. Ok, tem muitos casos que nós vamos precisar realmente da medicação. E é um investimento que não é de imediato, tanto quanto a medicação. E tem uma coisa muito mais interessante e muito importante. A sessão de psicoterapia, os encontros, só trarão resultados que você espera com a sua participação, ou seja, é você o responsável pela mudança. Porque a medicação vai atuar a nível neurológico e biológico, sistema nervoso central. A psicoterapia também e muito mais, porque precisa do seu autoinvestimento, de você investir na sua percepção, no seu valor, no que você representa para você e para as pessoas, para que essa
esfera continue redondinha. O que a gente precisa, né, para fazer esse planejamento? Definir o que eu quero. Se chegar um momento em que fala assim, olha, eu vou ficar só num trabalho, eu vou sair dos outros dois, eu vou me organizar financeiramente para viver com esse valor que eu recebo nesse único trabalho, é uma questão de foco e de organização mesmo. Porque as nossas metas, elas vão sempre mudando. Só que muitas vezes nós estabelecemos metas sem o planejamento de como alcançá-las. E aí nós nos frustramos. Então eu preciso ter um planejamento, mas eu tenho que ter as minhas metas claras para saber o que eu preciso de fazer para chegar até lá. Conhecer os nossos recursos é fundamental. É muito importante. Porque se eu não conheço os meus recursos, o autoinvestimento de psicoterapia que eu estou fazendo não vai surtir efeito. Eu já ouvi muita gente dizer assim, não vou voltar aqui a psicóloga, não resolve nada. Mas o psicólogo não vai resolver. Porque você não se deu tempo de conhecer seus recursos. Voltando aqui para o Seja Realista, eu quero conversar com vocês a diferença entre ser realista e pessimista. E otimista também. Porque se eu sou 100% otimista num caos que nós estamos vivendo, é bom procurar um psiquiatra. Tem um transtorno por aí. Se eu sou extremamente pessimista, eu não consigo ver nada de bom, por favor, sugiro que você procure ajuda. Porque no meio do caos nós vamos encontrar alguma coisa que funcione bem. Nós vamos encontrar algo que, naquele caos, vai me despertar uma motivação para fazer uma coisa diferente. Daí a nossa criatividade. Daí o nosso autoconhecimento de perceber que mesmo não estando muito bom o que está acontecendo, eu vou criar algo para ficar melhor. Pelo menos para mim. Então a gente precisa disso. Então veja só, se eu não tenho uma percepção clara de quem sou eu, e às vezes vamos ter mesmo não, mas eu estou procurando, né, me encontrar, não no sentido melancólico ou depressivo de ser e de fazer essa procura, mas de me conhecer. Porque quando eu me conheço, eu sei dos meus limites, mas eu sei dos meus potenciais. Eu sei reconhecer que algo não vai bem, mas eu vou procurar um jeito de ficar melhor. Sem que eu espere que os outros façam isso. Porque cada um de nós vamos estar num momento procurando fazer por nós, para estarmos bem, para auxiliar o outro. Sem a gente estar bem, a gente não consegue auxiliar ninguém. A frase de que eu só dou aquilo que eu tenho, ela é real. Eu preciso me preparar até para eu estar sendo honesta na doação que eu estou fazendo para o outro, no auxílio que eu estou prestando para o outro. Então, quando eu me organizo, eu consigo perceber que no meio de algo muito confuso, né, que não está bom, eu consigo olhar para um outro ângulo e descobrir algo bom. Aí eu tenho foco. Aí eu consigo me focar em coisas que vão ser importantes, em coisas que eu me reconheça. Porque mesmo que o local de trabalho não esteja mil maravilhas, e a gente sabe que não está, eu não posso simplesmente deixar de fazer o meu melhor.
Porque muitas vezes o meu melhor, ele não passa 100% pela estrutura física, pelas condições de insumos que eu tenho. Às vezes eu posso fazer o meu melhor com aquilo que existe, porque eu estou bem. Ah, professora, mas como é que eu vou estar bem num trabalho que é adoecedor, num trabalho que não me traz satisfação? Então, eu sugiro que você avalie o que você está fazendo. Porque como enfermeiro, como médico, enquanto técnica de enfermagem, enquanto agente comunitário de saúde, recepcionista, seja lá qual for o seu fazer, tem que ter algo bom que você faça nesse local. Mesmo que o computador lá da recepção seja antigo, ruim, se organize em movimentos sociais legais para que essa situação seja modificada. Não é o fazer exatamente o contrário, é o não conseguir realizar bem o trabalho e também não ser uma boa pessoa. Porque eu preciso ser um bom ser humano antes de ser um excelente profissional. Às vezes a forma quando eu respondo para um usuário, para alguém que procura uma informação ou que é uma consulta especializada, a forma de eu dizer essa resposta está mostrando como eu sou enquanto ser humano, não enquanto uma recepcionista num local que não está bom, com um computador que está pior ainda. Percebe a diferença? Muitas vezes, colegas nos procuram, né, a psicologia do SESMIT para atendimento e acompanhamento. Nós não podemos fazer enquanto profissionais desse serviço, mas o acolhimento, a orientação que nós dermos pode auxiliar bastante essa pessoa. Então, muitas vezes, o nosso fazer, ele vai nos deixar pouco satisfeitos com os resultados que nós gostaríamos de entregar. Mas esses poucos resultados que nós entregamos, se nós tivermos a consciência de que a gente fez o melhor estando bem, nós já conquistamos a confiança e o bem-estar das pessoas. Lembre sempre disso, fiz o que deu, mas como é que eu cheguei lá? É esse o nosso trabalho. O trabalho da rosa para com a rosa, da Maria para com a Maria. É esse o principal trabalho que nós precisamos fazer. A meta que nós vamos estabelecer depende muito de como nós estamos olhando para nós. E aí, eu gosto muito dessa figura. Porque todo mundo achava que quando a gente estivesse no vértice inferior, nós estaríamos ruim. E aí veio um filósofo fez uma análise diferente disso. Mesmo onde eu esteja lá em cima ou lá embaixo, eu estou fazendo o meu melhor. Olha que legal. Por quê? Porque nós estamos criando muitos esquemas de que se eu não estou em alta, eu não estou bom. Eu não estou fazendo o melhor, eu estou ruim. E o que essa figura nos representa? Exatamente os movimentos dos batimentos cardíacos. Porque a hora que aqueles movimentos estiverem retos, retilíneos, nós morremos. Que é exatamente o pavor dos médicos e enfermeiras, né? Quando o aparelho para com os barulhinhos, né? Os silvos
intermitentes e passam a ser longínquos. O que acontece? A pessoa teve uma parada cardíaca. Então, o que eu gostaria, né, de deixar para a gente pensar para os nossos planejamentos, não só do ano, mas nos nossos planejamentos diários, enquanto pessoa, estejamos nós, da forma que nós estivermos, cansados ou não, desestimulados ou não, desmotivados, nós estamos fazendo o melhor que a gente consegue. Quando nós estamos desmotivados, o que acontece? A gente se retrai, fica mais introspecto, mais pensativo. Nós estamos fazendo o melhor naquela hora, porque nós estamos pensando. Quando nós estamos tranquilos, produtivos, encontrando estratégias para todas as situações, ok, mas nós não vamos dar conta de fazer isso todos os dias. E tem dias que a gente vai ter uma produção 1000 e tem dia que nós vamos ter uma produção 100. O que é interessante de nós avaliarmos? Como é que eu estou nesses 2 dias? Porque senão também eu acho que estar em baixa é o meu melhor e eu acostumo e fico lá. Está morrendo do mesmo jeito. Porque passa a ter uma linha reta. Ou seja, uma linha reta somente nos ângulos inferiores. O que eu preciso? Transitar, hora em alta, hora em baixa, hora em alta, hora em baixa. É esse movimento que vai fazendo com que a gente descubra que não é todos os dias que eu vou ser igual. Porque isso é morte, isso é morrer. Mesmo que eu esteja vivo. Então é bom que aconteça altos e baixos? Sim. O que eu aprendo com isso? A me movimentar dentro dessas possibilidades. O que eu preciso parar para pensar? Como eu estou me sentindo quando eu estou lá em cima e quando eu estou lá embaixo. Quando eu estou lá embaixo, às vezes eu preciso me abrir para receber ajuda, para receber uma sugestão, para eu pensar que poderia fazer diferente. Então, cada momento que nós estamos atuantes tem uma razão de ser. E a produção que nós vamos colher depende de nós. Eu não posso querer estar no pódio o tempo todo, porque o pódio é só um. E alguém vai chegar lá. E eu descer não significa que eu seja o pior. Significa que naquele momento eu preciso rever a posição que eu ocupo. E que estar no pódio o tempo todo é muito difícil. É cansativo e desgastante também. Imagina. E muitas pessoas acabam adoecendo exatamente por se exigir estar no pódio o tempo todo. E para a gente encerrar a nossa conversa, para a gente pensar não só o resto de dezembro ou o planejamento de janeiro, é para a gente pensar todo o tempo. Nossa alma tem exigido algo um tanto diferente. Ou poderíamos dizer, ela pede um pouco mais de nós mesmos. E realmente é diferente. Nós nunca crescemos e desenvolvemos tanto quanto nos últimos 30 anos, porém,
nunca adoecemos tanto quanto nós adoecemos nos últimos 30 anos. Então a gente precisa pensar que esse algo diferente, uma coisa muito diferente, é a gente olhar para nós. É excelente a gente conseguir tudo que a gente almejou de bens materiais. Uma casa grande, bonita, que eu possa receber os amigos, que eu possa trocar de carro, que eu possa ter os melhores eletrodomésticos, que eu tenha uma casa mobiliada. Isso é muito bom. Mas isso não pode ser somente o fim para as minhas 120, 130, 140 horas semanais de trabalho. Não pode ser só isso. Porque às vezes eu vou adoecer a tal ponto que eu não vá vivenciar essa casa, experienciar essa casa. Então nós precisamos caminhar no caminho do meio. Eu preciso saber que isso me traz satisfação, sim, claro. Mas eu preciso lembrar também da minha saúde física e psicológica para conseguir isso. E aí a gente ouve muito assim, não, mas eu vou aproveitar enquanto eu estou jovem, enquanto eu tenho força física. Eu estou acompanhando uma pessoa com síndrome do pânico, com 34 anos. Ela não tem 10 anos de secretaria e não tem idade para aposentar. E tem 3 anos que ela está afastada. Então, o que é jovem? O que é ser jovem? O que é ter força física? São conceitos e são vivências que nós precisamos rever todos os dias. Os nossos antepassados trabalhavam de sol a sol na roça, nas lavouras, na produção rústica das coisas, mas eles tinham um estilo de vida diferente. Nós também temos um estilo de vida diferente. Não necessariamente nós estamos num sol a pino de meio-dia, 1h da tarde, capinando ou fazendo plantações, mas nós estamos numa estratégia de saúde da família, ou nós estamos numa UTI, ou estamos num pronto-socorro. Então, essas diferenças de energia, de desgaste emocional e físico, elas têm as suas interfaces bem diferentes. Então, que tal a gente ouvir a nossa alma? Já que ela tem exigido algo um tanto diferente. E o pouco mais que essa alma exige de nós, o dinheiro não compra, o status não auxilia muito, porque na hora que eu estou em contato comigo, no meu interior, avaliando e fazendo uma retrospectiva das minhas vivências, das minhas emoções, do que aconteceu comigo, eu posso fazer isso em qualquer lugar, físico, porque a essência está lá dentro. E é com esse pensamento, com essa fala que está no livro do Marlon Hagedorn, é que a gente precisa pensar: qual é o meu legado? Qual é o meu valor? Não é para o próximo, é para mim. Então que a gente possa fazer um planejamento pessoal não só em janeiro, ou um balanço pessoal não só no final de dezembro, mas constantemente, lembrando que esse é um exercício saudável e necessário para as nossas vidas. Muito obrigada.